Oiê, preciosos e preciosas, tudo tão amadinhos do meu coração. Tudo bem com vocês? Shimada tá gravando outro vídeo seguido. Vai programar o vídeo, porque papai manda e eu obedeço, né? Eu tô sentindo muito forte e ficou mais forte depois do último vídeo essa vontade de querer saber um pouquinho mais, de querer decifrar a mensagem subliminar do último vídeo. Isso é ótimo. Isso significa que vocês estão se rendendo à busca, estão se tornando buscadores. É muito bom. Então, eu vou deixar tipo uma dica de como seria o processo da busca de vocês com base no que vocês compreenderam no último vídeo, tá certo? Por exemplo, Shimada, quando nasceu, meu pai contava, né? Que quando eu nasci, eu não chorei, eu gritei, mas por quê? Eu era uma criança que tudo eu queria compreender, tudo eu queria saber como funcionava, tudo eu queria saber o porquê. Isso significa que eu nasci já questionando, né? Ah, porque você é questionadora, a gente tem que ser? Não. É porque eu comprovei que foi exatamente o questionamento que me impulsionou a fazer a busca. Essa ânsia de querer compreender tudo, de questionar tudo, é que me levou. E quando você entra na busca, quanto mais você sabe, mais você quer saber. Por quê? Quanto mais você pergunta, vêm as respostas, mas a cada resposta mais perguntas surgem. É como se fossem os passos. Pergunta, resposta, mais pergunta, mais resposta, mais pergunta, e assim vai. Quando você menos espera, você já caminhou um longo trajeto na sua busca. Então, a base fundamental da busca é o questionamento. Mas qual o segredo nessa busca? Se o conhecimento não vem dos livros, né? Os livros servem para a gente confirmar as nossas conclusões ou em algum deles há alguma pista do que nós buscamos. Não é que um livro tenha toda a verdade absoluta, assim como em nenhum caminho há verdade absoluta. É como se houvessem as pistas, os sinais, sabe? Os sinais. É como se a busca fosse montar um quebra-cabeça de 1000 peças. Você pega uma peça ali, que é um fragmento da verdade, outra peça ali e vai montando. E a imagem do quebra-cabeça vai ficando cada vez mais nítida. Assim é a busca. Quando até que enfim você encaixa a última peça, a conclusão chega. No vídeo, nos dois
nos 2 últimos vídeos antes, adendos dos 3 últimos vídeos e sobre reencarnação, almas gêmeas e chamas gêmeas. Eu cito algumas crenças e cito versículos bíblicos, né? Toda vez que a Shimada fizer isso, ela tá sinalizando, tá? Sinalizando o quê? As contradições. O segredo da busca sempre será as contradições. As contradições são como se fossem o joguinho de ligar os pontos. Isso vai criando como se fosse um mapa. Um mapa feito de pistas. Toda contradição será uma pista. Toda contradição deve ser profundamente questionada. É como, por exemplo, a Bíblia mesmo, ela é sempre questionada porque ela é repleta de contradições. O que potencializa essas contradições não é apenas o fato de que as atitudes de quem diz seguir a Bíblia contradizem a própria Bíblia. Muito do que está, por exemplo, nos livros de Paulo contradiz a Bíblia inteira. Então, a gente precisa... Eu preciso de um exemplo. Um exemplo para a gente compreender o que são as contradições e que elas são válidas, porque elas são pistas que levam a gente para a verdade. Qualquer livro sagrado, qualquer filosofia, qualquer linha de pensamento, principalmente as que envolvem a espiritualidade, elas vão apresentar contradições. Por quê? Lupita, elas vão apresentar contradições porque não apenas porque as atitudes dos seus seguidores e seus defensores não condiz com os discursos, né? Mas porque todos possuem apenas o fragmento da verdade, não a verdade absoluta. Se a verdade não é absoluta, isso se mostra nas atitudes. Um minutinho. Vou beber água. Então, como é que eu posso falar isso de um modo sensato? A Lupita lambendo a pata dela tá atrapalhando meu raciocínio. Então, eu tô tentando entender o que eu tô vendo. Peraí. O exemplo que me deram podia ser algo mais simples, né? Tipo uma parábola. Ok. Então, nós sempre vamos usar como base de muitos pensamentos aqui, a Bíblia não é porque Shimada é cristã, mas porque a Bíblia é o livro sagrado mais conhecido, mais lido no mundo, né? Em se tratando da Shimada utilizar versículos que são bem conhecidos, faz sentido ser assim, né? Só que quando a Shimada
ela cita um verso bíblico, ela também vai dizer as contradições relacionadas, né? Por quê? Porque ela utiliza determinados versículos dentro do contexto. Só que na prática de quem diz seguir a Bíblia, nós não vemos o que está escrito. Aí surgem as contradições. Então, um bom exemplo é: eu li um versículo, o primeiro versículo lido sobre fé, nos adendos dos 3 últimos vídeos, já começa dizendo: nós somos salvos pela graça através da fé. Todos são salvos, então. Não existe, principalmente diante da espiritualidade em geral, panelinhas. Não existe um povo escolhido que tem exclusividade nas promessas divinas. Não tem essa separação do joio e do trigo de modo literal. Por quê? Vamos contra as contradições, tá bom? Se está escrito na Bíblia que todos são salvos pela graça, através da fé, é todos sem exceção, porque no versículo e no capítulo não há nenhuma menção de que determinado grupo de pessoas vai ficar de fora, da mesma forma como está escrito: e Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo. O mundo, nesse caso, significa a sociedade humana. Lógico que papai ama o mundo, o planeta, foi ele que fez. E quando ele terminou de fazer tudo, ele olhou tudo e considerou muito bom. Ele gostou do que ele fez, né? Mas aqui no caso do versículo, Deus amou o mundo de tal maneira, fala da sociedade humana. Ele amou a civilização humana de tal maneira. Não há nenhuma descrição que diz que, com exceção de tal grupo, não. É toda a civilização humana. Todos são amados por papai. Todos são convidados a voltar os olhos para papai. Papai deseja a todos de volta. Porque todos são salvos pela graça. Mesmo que seja sem merecimento. A etimologia da palavra graça. Olha só que interessante. A Shimada, ela toda a vida amou filosofia. O sonho de vida dela era ser filósofa, né? Até que o ex-marido virou para ela e falou assim: para você ser filósofa, você tem que estudar filosofia. E eu acredito que a filosofia, ela nasce a partir do pensamento. Você tem que ser uma pessoa que contempla, observa, analisa e medita e conclui e pensa. Para mim, isso forma um filósofo, né? Só que aí, quando ele disse que tinha que fazer uma faculdade de filosofia, ele me jogou um balde de água fria. Mas a filosofia sempre cruzou meu caminho, principalmente a oriental, por motivos óbvios, né? Pois bem, o fundamento, princípio da psicanálise, da psicologia, por exemplo, é a filosofia. Inclusive, a filosofia oriental inspirou muito Jung, através de onde surgiu a psicologia analítica, né? Ele se aprofundou
no conhecimento que ele recebeu de Freud e foi além. Há muita influência da filosofia oriental. Há muitos conceitos da filosofia oriental que Jung estudou, né? A filosofia, ela está presente em tudo. Só que a filosofia é mais do que, por exemplo, aquele livro que eu utilizei no outro vídeo, Meditações de Marco Aurélio. Aquelas frases dele tornam ele um filósofo? Sim, mas ele não era filósofo, né? Porque a filosofia é uma postura, é uma ação, é o pensar, é o questionar. Na psicanálise também, o correto é estudarmos a etimologia das palavras. Por quê? Uma coisa que Shimada, desde criança, sempre procurou entender, aí depois ali no começo da mocidade ela passou a estudar, e quando ela começou a ler os livros de Freud, ela se aprofundou, sendo o primeiro livro de psicanálise, o primeiro livro de Freud que eu li foi A Interpretação dos Sonhos. É como se a vida, o cosmos, tudo, a própria filosofia como ação, é um sonho que a gente deve interpretar. Por isso Shimada repete tantas e tantas vezes o modo de cada um ver e interpretar tudo. É que nem, por exemplo, quantas e quantas vezes, quando a gente está passando aquele período assim, tenebroso na vida, a gente tem a sensação de que a gente está num pesadelo e a gente quer acordar. Mensagens do inconsciente. Porque, na verdade, tudo é como se fosse um sonho que precisa ser interpretado. Tudo que se mostra para nós é uma interpretação que nós damos num sonho. A etimologia da palavra permite que nós resgatemos o verdadeiro significado de palavras que, com o passar do tempo, elas foram aplicadas indevidamente em determinadas afirmações. Se você não sabe a etimologia das palavras, uma única palavra que tenha vários significados, né? De substantivo passa a ser figurado, passa a ter um significado espiritual, um significado religioso, um significado filosófico. O que conta no meio de tantos significados é o quê? A origem da palavra. O significado original, o primeiro, quando aquela palavra foi criada. Tudo possui uma mensagem subliminar, tudo possui uma mensagem oculta. A gente vê muito o uso do termo mensagem subliminar naqueles blogs, naqueles vídeos daquela galera que vê o mal, o demônio, o diabo em todo lugar, né? Eles falam, por exemplo, cenas de desenhos da Disney possuem mensagens subliminares, tudo relacionado a demônio, ao diabo, ao mal, tudo que é ruim, né? Eu não sei como uma pessoa que diz servir
a um Deus, vê tanto mal em tudo que é lugar, né? A contradição. A escuridão é apenas ausência de luz. Qual que é a mensagem oculta nisso? Escuridão e luz tem que ser integrado. Da mesma forma, o diabo nada mais é do que a ausência de Deus. Se uma pessoa vê diabo, mal, demônio em tudo que é lugar, o único ser que existe na realidade dessa pessoa é diabo e demônio. Porque numa vida onde há Deus, não há diabo. Numa vida onde há Deus, há vida em abundância, não maldade, morte, sofrimento e dor. Porque tudo que papai fez é bom. Aonde há contradição, você cria um argumento para acabar com a contradição. Como? Trazendo luz à verdade. Então, por exemplo, papai amou o mundo de tal maneira. Então, todo mundo é amado por papai e todo mundo é salvo pela graça, através da fé, que é um dos 9 carismas. Portanto, manifestação de papai. Graça é um favor imerecido, ou seja, não é merecido. A salvação não merecida, mas somos salvos, mesmo não merecendo, por intermédio da fé. A fé não é gerada por nós, mas pela centelha divina. Então, seguindo a linha de raciocínio, a linha de raciocínio vai derrubando as contradições. Ela não para por aí. Ah, mas quem pratica tal coisa não ganha o reino de Deus. Mas todos são salvos pela graça. E papai amou o mundo de tal maneira. E ele disse: vinde a mim como estás. E está escrito lá também: Deus abomina a dissensão, a acepção de pessoas. Ou seja, ele não gosta que recrimina, que se crie divisões, separações, panelinhas. De repente você percebe que as contradições estão naquilo que foi criado na cabeça do ser humano. Porque se você for examinar exatamente o que está escrito, não condiz, por exemplo, com doutrinas. Você nasceu livre. Se você é livre, como é que qualquer instituição pode determinar como você tem que viver, como você tem que ser? Até a moda faz isso. A moda determina como você deve se vestir. A doutrina religiosa também. A sociedade, a moral da sociedade também. E quando é você que decide como você vai se vestir? A empresa diz o que você vai consumir. A doutrina religiosa diz o que você não deve consumir. Quando é que você que escolhe? E papai, não é que ele te dá a liberdade. Ele já deu. Você nasceu livre. E é interessante
Eu sempre vou citar Yeshua, né? Aliás, o meu livro favorito, que eu não consegui ler todo, né? Eu não consigo sair do primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo já é o suficiente para me admirar Yeshua ainda mais. O livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É fantástico esse livro. Mesmo não tendo lido o livro inteiro. É porque sempre que eu começava a ler, o meu filho levava embora, né? E onde que está o livro? Com o meu filho, que é psicólogo. Muito bem. Todo o trabalho de Yeshua, tudo que ele deixou, foi exatamente isso. Tanto é que os fariseus questionaram ele, tipo, você está tentando mudar a lei? E ele disse, não. Tipo, eu vim explicá-la. Ele veio esclarecer a lei. Ele veio mostrar a diferença do que é a lei e do que é a verdade de fato. Porque uma coisa é o teu dever como cidadão, por exemplo. Isso é a lei, né? E Yeshua ainda usou esse exemplo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A tua parte como cidadão, como membro de uma sociedade, você tem que cumprir, você tem que ser responsável. Você tem que ter noção do que é pertencer a um coletivo. Isso não é muito diferente da individuação. A tua parte com papai é outra coisa. A tua vida como cidadão é como parte de um coletivo. A tua vida como indivíduo já é outra coisa. E a tua vida com a espiritualidade outra. Uma coisa se reflete na outra. Ela não interfere na outra. Ou seja, você, como cidadão, você tem que respeitar as leis que existem, para que deveriam existir, né? Para que a vida no coletivo, em sociedade, seja ordeira, onde os direitos deveriam ser iguais, independente de qualquer questão. A tua vida como indivíduo, ela deve ser regida pelas tuas leis, como, por exemplo, o que eu quero estudar, a minha formação acadêmica, o modo que eu vivo, como eu me relaciono com as pessoas e por aí vai. As tuas escolhas, o teu direito nato de usufruir das suas escolhas. Agora, o teu relacionamento com a espiritualidade é uma questão totalmente diferente, mas vai se refletir na tua vida, tanto como indivíduo como parte do coletivo. Se vocês se aprofundam nas mensagens de Yeshua hoje, vocês vão entender que não, ele não era Deus. Ele sabia que ele era co-criador, porque é a imagem e semelhança do Criador. Estão entendendo? Ele veio explicar dentro da lei da sociedade a que ele pertencia, porque crença e cultura
estavam juntas, costuma ser assim no Oriente, né? Dentro da lei, ele veio mostrar o que o relacionamento dele com o papai lhe ensinou. Então, pode haver contradição. É como ele ter falado com uma mulher no poço e os discípulos dizerem: não, não pode falar com ela, ela pertence a outra tribo. A lei dizia que não podia falar. Só que o que ele aprendeu com o papai não foi isso. Ele continuou falando com a mulher. Não existia, não existe na lei, hoje em dia, Bíblia, que afirme tal coisa. Muito pelo contrário, né? Porque quando o papai olha para todos nós, ele não vê homem e mulher, ele não vê baixo ou alto, ele não vê branco ou pardo, não. Ele vê a espécie que ele criou por uma razão que cada um descobre no seu tempo. Então, este vídeo vai ser curtinho para dizer o que para vocês? Sigam as contradições e as questionem. Se aprofundem nas contradições. De repente você se dá conta que você está num processo de busca. A busca pelo conhecimento é a busca pela verdade. A busca pela sabedoria é a busca pela verdade. As contradições apontam um caminho. Tudo o que padroniza não possui verdade. Porque a partir do momento que você entra num padrão, para onde foi a sua liberdade? Você é um ser livre. Isto que é a salvação, a libertação é o que? Liberdade. Existe um poder que não quer você livre. Tudo o que o poder oculto usa para te seduzir, principalmente através dos olhos, é para te colocar dentro de um padrão. Você se torna prisioneiro. A partir daí, você é condicionado. E depois disso, você será manipulado. Eu acho uma pena que ninguém que assistiu ao vídeo curto sobre a evolução dos eletrodomésticos e eletrônicos conseguiu captar isso, por exemplo. O ter está muito relacionado à sedução para te condicionar ao modo de vida, ao modo de se vestir, ao modo de ser, e consequentemente você vai anulando quem você é de fato. Aquilo que papai projetou para você ser. O autoconhecimento te conduz a se lembrar, primeiramente, de quem você é de fato, aqui. Quer ver outra contradição? Essa contradição está em práticas. Praticamente todas as religiões possuem vários tipos de rituais relacionados a objetos, à natureza, a ervas, certo? Quando a chamada diz que não precisa fazer tudo isso, é porque tudo isso tem relação com o animal. Matéria atua sobre matéria.
faça um banho de ervas, porque de alguma forma isso vai satisfazer o seu animal. Esse bichinho que vive buscando a satisfação imediata. Se você pegar todas as ervas do banho e fizer um chá e tomar, vai fazer bem dentro e fora, mas é a tua essência que precisa de alimento. Nenhum ritual vai acessar a tua essência. E o alimento da essência não está nesse mundo. Há uma contradição. Essa é a lição de casa para vocês. Estão entendendo agora? Porque a fé é por ouvir e ouvir. Quem ouve com atenção está automaticamente processando informação. Quando isso acontece, em algum momento ela vai questionar por quê. Eu não estou sabendo disso não. Me disseram outra coisa. Isso é questionamento. Aí você vai procurar saber. E agora, quem está certo? Quem está me falando isso ou que me contaram? Lembrando que uma coisa é conhecer algo de ouvir falar, outra coisa é conhecer algo de experimentar, de conviver, de ver com os próprios olhos, de sentir na própria pele, de processar com a própria mente. É isso. É só uma dica, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. Não tenho certeza se domingo à noite eu venho para a mensagem da semana, porque Shimada tem médico de manhã e Shimada não dorme no horário convencional. Ela vai ter que dormir muito cedo para acordar cedo, entende? Por quê? Porque Shimada, ela tá mais ativa à noite. Tô lascada. Enfim, mas se eu não trouxer domingo à noite, na segunda eu trago, tá bom? Então tá. Nisso não há contradição. Nós precisamos falar mais sobre isso, né? Vamos fazer assim. Conforme eu for falando, gravando vídeo, quando eu trouxer algo que existe contradição, eu vou contar para vocês, tá bom? Para quê? Para vocês ir percebendo como que é a busca. Por isso que a busca não está em livros. A vida é a maior escola de mistério que existe. E a vida é papai. E o caminho é papai. E a verdade é papai. Até o próximo vídeo. Beijos na alma.